Então, boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao último encontro do nosso minicurso sobre a renda da terra. Então, eu já passo a palavra para o professor Klaus e depois da exposição do professor Klaus, a gente passa para as perguntas, tá bom? Klaus, é com você. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas também. Agradeço o interesse e a presença. A sessão de hoje é bem complicada. Bom, deixa eu primeiro dizer qual é o tema. Aqueles que deram uma olhada no livro terceiro do Capital, na seção sobre a renda da terra, devem ter observado só pelos títulos dos capítulos a complexidade, né, que surge com o progressivo detalhamento do tema que o Marx vai lá fazendo. Nós já vimos na primeira aula, bom, na primeira aula eu fiz uma introdução tentando expor os antecedentes e as motivações, né, do estudo da renda da terra pelo Marx, e especialmente me esforcei para expor a lógica da renda da terra, no sentido da derivação da renda da terra do sobrelucro, que é uma categoria vamos dizer, própria da economia capitalista no seu funcionamento, em todos os setores, só que na agricultura ela tem, esse sobrelucro tem uma particularidade que não pode ser dissolvido pela concorrência, como acontece nos setores fora da agricultura e fora daqueles outros ramos de produção onde a renda fundiária também ocorre, como é, por exemplo, a mineração. Bom, enquanto que na agricultura o sobrelucro se transforma em renda, né? Ele não pode ser dissolvido pela concorrência. Na aula passada, eu fiz, quer dizer, na primeira aula eu ainda fiz, se vocês lembrarem, uma exposição oral de como funcionaria a renda da terra, a renda diferencial de tipo 1, baseada nas diferenças de distância, de localização das diferentes terras em relação ao mercado. E na aula passada eu expus, tentei fazer isso em detalhe, talvez eu tenha até me estendido demais, a mesma exposição, apenas ilustrando a renda surgida da diferença de fertilidade natural dos diferentes tipos de solo. Fiz uma tabela onde eu mostrei isso. Bem, hoje o que falta fazer é, em primeiro lugar, a renda diferencial 2, de tipo 2, né? E a renda absoluta. Na realidade, vocês podem ver que existem dois grandes tipos de renda na exposição do Marx. A renda diferencial, que se divide em diferencial de tipo 1 e diferencial de tipo 2, e a renda absoluta. Apenas que existe um capítulo adicional que trata de um ponto muito importante, que é o surgimento da renda, mesmo na terra de pior qualidade, né? Porque até agora a gente viu que o que determina o preço do produto agrícola, ao contrário do que ocorre na indústria, por exemplo. Na indústria, o preço é determinado pelo custo médio de produção.
Na agricultura, não, é determinado pelo custo máximo. E na exposição da aula passada, eu não lembro se eu sublinhei esse ponto, né, se eu enfatizei, mas é preciso lembrar disso, né? Pela própria forma como a agricultura se desenvolve para os diferentes tipos de terra, sempre terras de pior qualidade, quer dizer que onde o mesmo capital tem uma menor produtividade, elas só podem ser colocadas em produção se o preço se elevar em relação ao preço vigente, enquanto outras terras de melhor qualidade estavam sendo exploradas. De modo que isso é necessário, dado o caráter de rigidez da renda da terra, né? Então, mas isso já demonstra que quem determina o preço realmente é a terra de pior qualidade, ou a terra onde um investimento de capital igual a qualquer outro tem a menor produtividade, portanto, apresenta o maior custo unitário, né, por unidade de produto de toda a agricultura. Espero que isso tenha ficado claro. Bom, eu fiquei em muita dúvida em que sequência apresentar esses três temas, né? A renda diferencial de tipo 2, a renda absoluta, e a renda, quer dizer, a ocorrência de renda mesmo no pior solo. E o que eu, afinal, decidi é apresentar, em primeiro lugar, a última forma, que é a renda absoluta, por um motivo que vocês já vão ver. E eu vou colocar aqui no... Bom, antes de chamar de colocar a ilustração, a figura que vai me ajudar a fazer essa exposição, o problema é o seguinte: como eu acabei de repetir, sempre quem determina o preço dos produtos agrícolas é a terra de pior qualidade, onde sempre aparece nas tabelas renda zero, né? Significa uma coisa irracional, na realidade, né? Que vai contra a lógica da produção agrícola, baseada na existência de uma classe proprietária, exclusivamente proprietária, cujo exemplo maior é a aristocracia fundiária inglesa, que a Revolução Burguesa não conseguiu destruir, devido às características próprias dessa revolução na Inglaterra. Então, lá existia uma classe, uma aristocracia fundiária, isto é, uma classe cuja base econômica era a propriedade da terra, que no capitalismo ela passou a arrendar para produtores capitalistas agrícolas, uma burguesia rural, digamos, né, que a explorava em regime de arrendamento, pagando rendas para a família, para a aristocracia proprietária. Pois bem, então, é ilógico que a gente apresente naquelas tabelas o pior tipo de terra não pagando renda, porque sem pagar renda ela não poderia produzir, pressupondo a existência dessa aristocracia fundiária, que é proprietária exclusiva praticamente de todas as terras e que vive desse arrendamento. E essa é uma característica, por exemplo, da teoria da renda da terra do Ricardo, que não resolveu esse problema. Bom, o Marx resolveu, criando a figura da renda absoluta. Quer dizer, a lógica é mais ou menos a mesma, na realidade é a mesma, né? Da progressão da renda diferencial
para terras de pior qualidade. A lógica, nesse caso, é que o preço, na medida que as terras de melhor qualidade já estão sendo exploradas, a possibilidade de exploração de uma terra de pior qualidade, que é a terra onde o capital produz um lucro abaixo do médio, portanto, não interessa aos capitalistas, a condição para que isso aconteça, quer dizer, capitalistas produzam nessa terra, é que as terras de melhor qualidade já estão todas utilizadas e o mercado continua crescendo, a demanda continua crescendo. E quando isso acontece, né, a lógica normal da economia capitalista é que o preço do produto, cuja demanda cresce sem que a oferta cresça também, é que os preços do produto se elevem. E essa elevação de preço do produto é que resolve espontaneamente, sem nenhuma intervenção de planejamento ou premeditação ou intencionalidade de alguém, torna possível que, chegado ao ponto adequado, o investimento capitalista possa ocorrer com os capitalistas embolsando o lucro médio, isto é, aquilo que todo capitalista, teoricamente, tem que pleitear. Eu digo teoricamente porque, na verdade, o capitalista pleiteia tanto lucro quanto posse. É o próprio jogo da concorrência e do desenvolvimento da concorrência que conduz a uma formação de uma taxa média de lucro e, consequentemente, um lucro médio, né? Pois bem, essa lógica também funciona para a terra de pior qualidade. No momento em que se chega à terra de pior qualidade, que tem que ser explorada para que a demanda crescente seja atendida, o proprietário fundiário não cede essa terra em arrendamento por nada, porque ele teria que disponibilizar a terra de graça para o produtor capitalista que estivesse disposto a explorar, dado o preço já atingido pelo produto agrícola, né? Acontece que isso não satisfaz o proprietário, que é o dono da terra, e que depende do rendimento procedente da renda da terra, não satisfaz a ele. Então, ele segura, ele não arrenda a terra, exceto se o preço suba mais até o ponto em que ele possa obter a renda a qual ele se julga no direito. Bom, então, essa é a justificativa da renda absoluta. Então, vejam, existe uma diferença entre a renda absoluta e a renda diferencial. A renda diferencial é uma renda necessária, quer dizer, que surge necessariamente numa economia capitalista, numa economia de mercado, dado o jogo das leis, como eu acabei de expor, né, do problema do esgotamento das terras melhores, etc. Daí o preço começa a aumentar, e é o preço em elevação, decorrente da simples lógica da oferta e da demanda, que torna possível que um capitalista se estabeleça e tenha um sobrelucro que satisfaça a demanda do pagamento da renda pelo proprietário, né? Então, a renda diferencial resulta desta lógica. Ela é uma lógica do capitalismo. Eu digo isso e insisto porque na literatura a gente encontra muito, de antigamente principalmente, a ideia de que os preços sobem porque os capitalistas agrícolas exigem os preços maiores ou impõem os preços maiores, ou porque os proprietários onde isso acontece exigem rendas maiores. Mas não é o caso, né? É óbvio que todo capitalista quer lucros maiores, todo proprietário fundiário quer rendas maiores, mas eles estão sujeitos a um jogo da concorrência. Pois bem, então estabelece-se a renda absoluta, cuja natureza é diferente do que a renda diferencial, porque, nesse caso, é o proprietário da terra que, através da sua recusa em ceder a terra de pior qualidade que está na fila de graça, ele segura até o momento em que o preço atinge um ponto
em que os capitalistas, os pretendentes a arrendatários capitalistas possam obter o lucro médio e pagar ainda a renda reclamada pelo proprietário da terra. Só que isso ainda tem uma limitação que eu já vou expor. Essa renda não tem uma... Ela tem uma ela não é simplesmente uma resultado de uma pretensão dos proprietários, ela tem que ter um fundamento econômico. E é esse fundamento econômico que eu quero mostrar na figura que eu vou agora sim tentar colocar aí na tela. Só tenho que achar um instantinho só. Vamos ver se eu acerto aqui. Desculpem aí, mas eu tenho que achar essa... Eu não consegui me organizar suficientemente ainda hoje. Vou ter que voltar atrás aqui. A Daiane tanto me ajudou na elaboração dessas tabelas, que eu me perdi. Era um pouquinho. Agora eu vou conseguir chegar lá. Vamos ver se vai... Chegou aí? Chegou, professor, dá para ver. Ok. Desculpem aí a confusão. Bom, essa figura aqui pretende expor essa renda absoluta, né? Então, e ela é muito importante, inclusive, porque ela expõe, primeiro que ela expõe o fundamento econômico de todas as rendas, inclusive da renda absoluta, principalmente, né? Vejam, e inclusive nos permite fazer uma recapitulação de categorias importantes da teoria do Marx, que eu vou rapidamente expor aqui. A primeira cada uma dessas linhas aqui é o capital médio de um setor da economia. Cada uma delas. Então, os números são completamente fictícios e construídos apenas para fazer essa demonstração. Então, são 4 setores de produção onde não ocorre renda fundiária. É o setor industrial, principalmente, e os demais setores como o próprio comércio, etc., né, onde não ocorre renda fundiária. Esse C barra aqui um instantinho só, desculpem. Um instantinho só.
Desculpe, é uma emergência aqui, viu? Esse C barra aqui é o capital médio. Capital médio é um capital que se forma como resultado da concorrência, né? Quer dizer, na realidade é um capital médio que o observador, o pesquisador, constrói, como foi o caso da construção que eu fiz aqui. E é um capital que tem a composição orgânica média. Esse capital é uma média dos capitais médios dos outros setores. Excluindo o da agricultura. Então, essa divisão do capital total, aqui está o capital total de todos os setores, ó, incluindo a agricultura. E todos eles são iguais a 100. São iguais a 100 porque a gente reduz, né? O Marx faz isso frequentemente, ele reduz a 100 porque se torna uma base. Qualquer capital, né, pode ser reduzido a uma... Ele às vezes diz, corta-se uma fatia de 100. Significa que se baseia, que a exposição, né, pode comparar diversos tipos de capitais, reduzindo todos eles à unidade 100. A ideia da porcentagem, né? E a relação entre o capital constante e o variável, ou também a proporção do capital constante, chama-se composição orgânica do capital. Então, vocês podem observar que os capitais têm diferentes composições orgânicas, né? Quanto mais desenvolvido um capital, maior a composição orgânica. Esse capital aqui, por exemplo, é o mais desenvolvido de todos. Ele tem 70% de capital constante, que significa, principalmente, né, o capital fixo, os equipamentos, máquinas, instalações, e tudo que não seja força de trabalho, matérias-primas também, enfim, tudo que não seja força de trabalho. E o capital variável é o capital que responsável pelo fundo de salários do capitalista, né? São os salários totais que em cada capital se paga. Então, a composição orgânica aqui é 70%. 70% de capital constante, que é um indicador de um avanço de maior desenvolvimento, porque é o capital que tem maior proporção de máquinas, equipamentos e assim por diante, em geral, né? Obviamente, como tudo, a gente encontra exceções. O capital de composição orgânica mais baixa é esse segundo, com apenas 20% de capital constante e 80% de força de trabalho, capital variável, ou seja, é um setor que se pode chamar de trabalho intensivo, né? 40-60 e 60-40 são dois capitais que estão mais ou menos na intermediária. A maior parte dos capitais hoje, eu acredito, em praticamente todos os setores, tem uma composição orgânica bem maior do que essa daqui, de 70%, né? Então, em cada setor desses, existe essa composição orgânica média e, portanto, existe um capital, pode-se calcular um capital médio, cuja média geral é esse capital aqui, que tem, então, em média, né, da média desses aqui, 47,5% de capital constante e 52,5% de capital variável. Bom, aqui em cima está escrito setores da economia e lucro médio, uma taxa de mais-valia de 100%. Vocês todos sabem que a taxa de mais-valia é a relação entre a mais-valia, M, e o capital variável, V. É essa relação entre M e V. 100% é quando a mais-valia é igual ao capital variável. E isso se observa aqui em todos os setores, né? 30-30, 80-80, 60-60, 40-40. E no capital médio, obviamente, também. Bem, como é que se chega a essa média? Entre os setores da economia que não são fora da agricultura? Através da concorrência. Se vocês não olharam isso ainda, isso está na seção
2 ou 3 do Capital, do livro 3 do Capital, que é a formação da taxa média de lucro e correspondentemente dos preços de produção. Quer dizer, por motivos que estão lá bem explicados, eu não vou detalhar, porque não é o meu assunto agora, mas a concorrência faz com que as mais-valias produzidas pelos diferentes capitais sejam redistribuídas, de modo que aqueles que têm uma mais-valia, aqui, por exemplo, a mais-valia média que todos os capitalistas devem obter a fim de terem a taxa média de lucro é 52,5. Então, aqueles que têm menos, que faturam menos mais-valia do que 52,5, como esse, por exemplo, na concorrência, na redistribuição das mais-valias produzidas por todos, esse setor recebe mais 22,5% em relação ao total, né, de mais-valia dos outros setores, dos setores superavitários, como esse aqui, por exemplo. Esse daqui tem um excedente de 7,5%, então ele cede esse 7,5% de mais-valia para os setores deficitários, o segundo é esse. Então, essa simplificação, né, há 2 setores deficitários e 2 setores superavitários em termos de mais-valia, e todos eles se reduzem à taxa média de lucro, que está aqui, L/linha, eu represento a taxa média de lucro de 52,5%. Bom, a agricultura está aqui embaixo. Ela tem uma característica que é essencial para que haja a renda absoluta, propriamente dita, que é ter uma composição orgânica suficientemente baixa para que a mais-valia produzida pelo capital agrícola ultrapasse a mais-valia correspondente à taxa média de lucro e ao lucro médio. Então, a composição orgânica do capital agrícola é de 35 e 65. 35 de capital constante, 65 de capital variável. Como a taxa média de lucro, a taxa de mais-valia é 100%, a mais-valia do capital agrícola tem que ser igual a 65, quer dizer, igual ao capital variável, né? Que vai daqui até aqui. Nesse caso, eu não estou estranhando esse 51,5% aqui. Cláudio, isso daí foi obra minha, mas é que se você somar os 51,5 com 13,5 dá 65. Se eu não errei na conta. Ah, né? Sim. De fato, você tinha colocado 65 ali, mas daí, se eu colocasse o 13,5 aqui, ia ficar um valor maior, então eu redistribuí. Tá. Mas teria que ser 52,5% mesmo, sabe? Foi, obviamente, engano meu, porque eu só coloquei na tabela os 65%, os 65 aqui, né? Isso. Mas tem que ser 52,5%, porque o capitalista agrícola... É o lucro médio. Uhum. Ele também recebe o lucro médio, né? Uhum. Só que a composição orgânica do capital dele não entra nessa redistribuição. Então, ele fica com essa composição. Bom, isso aqui é essencial, porque vocês estão vendo que aqui tem o 13,5%, foi bom você ter colocado isso. Tá, bom. Eu estou querendo conferir a conta ao mesmo tempo, mas não dá certo. Então, o fato de haver esse excedente, que não entra, não se dissolve, não é absorvido pelos demais capitais na concorrência, como esses outros aqui são, pelo motivo que já foi exposto bastante, né? Porque o sobrelucro, isso aqui é um sobrelucro também, como esses dois aqui. Só que na agricultura, o sobrelucro não é dissolvido pela concorrência, porque ele decorre de condições naturais que não podem ser uniformizadas. Enquanto o sobrelucro dos setores não agrícolas, eles decorrem de condições tecnológicas, que são reprodutíveis. Quer dizer, uma máquina nova que torna possível que, por exemplo, nesse setor, se fosse um capitalista,
obtenha esse grande sobrelucro, mais cedo ou mais tarde, os concorrentes dele vão ter acesso à mesma máquina. E então a vantagem deste capitalista vai desaparecer e o sobrelucro dele vai desaparecer. Mas a concorrência se baseia no progresso tecnológico exatamente porque os pioneiros nas inovações pretendem obter esse lucro extraordinário ou sobrelucro durante o maior tempo possível. Inclusive, artifícios como leis de patente, segredo industrial, espionagem industrial, todas elas giram em torno da captura desse excedente decorrente temporariamente do progresso tecnológico, né? Mas na agricultura isso não é possível, porque, como eu já disse, né, na renda diferencial por localização, não é possível trazer uma terra que está a 500 quilômetros daqui e trazer para perto do grande centro. Não é possível alterar o clima, pelo menos por enquanto, né? O regime de chuvas, o regime de temperatura, de ventos, a estrutura geológica do solo, etc. Isso tudo são características naturais que não são reprodutíveis e que tornam possível que a renda, o sobrelucro dos produtores agrícolas situados em terras com melhores condições obtenham esse sobrelucro e torna possível que os proprietários de terra reivindiquem para eles esse sobrelucro. Então, vejam que Cláudio, só um minutinho, eu conferi a conta, realmente está errada. É 51,5 aqui, 52,5 aqui, se você quiser corrigir aí, você consegue já. 52,5 aqui no verdinho, só que é 12,5 de renda para poder dar 65. Como é que eu posso corrigir mesmo? Só clicar aí, deleto 1 e boto 2. 52,5? Isso, e aqui é 12,5. Aí fica certinho. Aqui embaixo, se você quiser corrigir também, é onde está ali a continha. Aqui é 12,5. Aqui você acertou, 152,5. Eu acho que foi um erro de digitação mesmo, mas o 13,5 está errado, é 12,5. Porque a Daiane ficou me ajudando um montão de tempo, ocupando o tempo que ela tinha para fazer as coisas dela, né? Então, não é compreensível. Mas então... Estou perdoada pelo lapso. Mas não é só você que faz lapsos, depois eu vou apontar um lapso do Engels, se eu me lembrar. Então, vocês vejam que o que eu disse há pouco, que era a renda absoluta que os proprietários da terra impõem, eu não chamei de arbitrário, mas parecia arbitrário, né? Porque eles simplesmente se recusam a arrendar a terra enquanto os capitalistas, os arrendatários, não paguem uma renda, né? Então, é preciso que essa renda se situe nesse valor aqui. Para isso, a gente depende do jogo da concorrência entre os próprios proprietários fundiários, né? Desculpe, eu estou com um pigarrozinho na garganta esses dias, mas não é Covid nem nada, e se for também não passa pelo micro, não, mas isso é uma coisa antiga. Vocês veem que não é inteiramente arbitrário, né? Do ponto de vista econômico, não é absolutamente arbitrário, é apenas a disputa entre proprietários e arrendatários de uma fatia do lucro extraordinário do sobrelucro, né, que a atividade agrícola torna possível. A única questão é como as funcionam para que esse valor permaneça nesse limite de 12,5 aqui no caso, né? Bom, é preciso dar uma explicação seguinte. Como eu disse, vocês devem anotar isso, que a renda absoluta depende da agricultura ter uma composição orgânica inferior à média dos setores não agrícolas, como está aqui nesse caso, né?
ela é inferior até ela é, perdão, superior até a um dos setores não agrícolas, que é esse aqui. Mas isso não tem problema nenhum, porque esse sobrelucro aqui se dissolve, como eu disse, na concorrência. Agora, é preciso observar, e isso não... eu estou percebendo agora, é uma falha minha, eu devia ter ilustrado isso aqui, é que... Bom, deixa eu... Eu não consigo, né, Daiane, colocar... expor aqui uma outra tabela sem tirar essa daqui, né? Expor, que você diz... Apresentar aqui. Eu tenho que tirar essa. Você tem que descompartilhar isso, se for um outro arquivo. Tá. Não, tá. É que eu queria mostrar uma das tabelas que eu apresentei, por exemplo, aquela tabela da aula passada, da renda diferencial 1, porque talvez vocês lembrem, né, que havia... Mas se ela estiver nesse arquivo, Cláudia, é só você subir. Eu acho que está tudo nesse arquivo. Vai subindo para ver se... Lá em cima, eu acho, porque eu tinha colocado tudo no mesmo arquivo. Tá, mas eu já chego lá. Está nesse por azar, viu? Então tá. Mas deixa eu ver aqui. Eu posso usar essa aqui, ó. Essa tabela aqui, ela é outra coisa, mas o que acontece com a renda diferencial, aqui está a renda diferencial de tipo 1, né? Desses 4 tipos de solo, sendo que o solo de pior qualidade, que é o D, não produz renda pelo motivo que a gente já viu até agora abundantemente, né? Essa é a terra que determina o preço. Para que haja uma renda absoluta aqui, e ela tem que existir, como eu estava tentando demonstrar, é preciso que o preço, este preço da pior terra, aumente, que é a condição para que haja renda absoluta, né? No momento em que a renda absoluta aqui, a renda absoluta eleva as rendas de todos os outros tipos de terra acima, que é natural, né? A renda absoluta se torna uma base sobre a qual ela eleva toda a hierarquia, digamos, né, das terras. Suponhamos, se aqui a renda diferencial, a renda absoluta fosse de 3, a renda diferencial de C seria 7,5, mais 3. A renda de B seria 13,5, mais 3. A renda de A seria também mais 3, 19,5. Certo? O que significa uma coisa muito importante. A pretensão dos proprietários de terra prejudica toda... Bom, e além disso, o seguinte, né? O preço... Perdão, deixa eu voltar só aqui e dizer. Esse aumento das rendas decorre do aumento do preço do produto agrícola. Então, para que haja uma renda de 3 aqui, o produto tem que dobrar de preço, de 6. Ou seja, a pretensão dos proprietários de terra por esta renda absoluta é uma extorsão de uma parte da riqueza nacional dos consumidores de produtos agrícolas, pela simples existência de uma classe exclusivamente proprietária de terras, de uma aristocracia fundiária, como é a que existe, por exemplo, na Inglaterra. Certo? Bom, então... essa é uma questão muito importante, né? Deixa eu voltar agora lá para a figura da renda da terra. Ok. Bom, eu acho que eu tinha acabado de
Sim, não acabei de justificar. Eu estava justificando aqui a composição orgânica mais baixa. Então, se a composição orgânica mais baixa da agricultura é condição da existência da renda absoluta, o que garante que a composição orgânica da produção agrícola seja sempre inferior à média da economia? O Marx apresenta... Isso não é obrigatório. Não existe nenhuma lei eterna, ou sei lá, de que tipo, né, nem da economia, que impeça a composição orgânica do capital agrícola de se elevar acima da média. A impressão que a gente tem, inclusive, é que isso hoje em dia teria que se fazer pesquisas para se demonstrar isso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque algum de vocês pode estar pensando, bom, mas se não tem mais uma aristocracia fundiária, significa que não tem a renda absoluta. Bom, mas acontece o seguinte, se não tivesse a renda absoluta, as terras de pior qualidade também seriam gratuitas, elas não estariam à venda por valor nenhum. Porque o preço da terra, como eu procurei mostrar na semana passada, ela decorre da capitalização da renda que essa terra proporciona com base na taxa média de juros. Né? Então, existem proprietários de terra, mesmo não havendo uma classe que viva da propriedade da terra, como não existe hoje, acho que, imagino, em lugar nenhum, a não ser na Inglaterra, e que, portanto, faz questão da renda e tem que fazer, né? Mas existe o arrendamento, existe renda da terra, porque existem os proprietários, os capitalistas agrícolas arrendam outras terras, né? Eles têm propriedade de uma parte das terras, às vezes de todas, mas isso é raro. E arrendam um excedente, né? Como eu acho que eu citei isso na vez passada, né? A gente vê isso no Brasil, por exemplo. Eu citei o fato de que no Rio Grande do Sul há uma classe de grandes produtores de arroz irrigado, que é a única região que faz isso no Brasil, com base no arrendamento das antigas grandes propriedades pecuárias, e arrendam inclusive água. Então, os grandes proprietários, os grandes pecuaristas antigos se converteram em proprietários e são, de certo modo, podem talvez se identificar como uma classe desse tipo, mas, obviamente, não no mesmo contexto inglês, por exemplo, né? Mas eu não conheço detalhes dessa relação. No restante do Brasil, e como nos Estados Unidos, em todos os lugares, existe arrendamento de terras, mas do modo como eu acabei de citar, né? Proprietários de áreas relativamente insuficientes, eles arrendam as terras de vizinhos, às vezes não de vizinhos contíguos, né, mas de vizinhos um pouco mais distantes, que por algum motivo resolvem abandonar a agricultura sem vender a terra, eles arrendam, né? Bom, então, isso significa que a existência da propriedade privada força a existência de uma renda, porque ninguém vende um pedaço de terra, uma terra qualquer, sem que ela tenha um preço, né? E o preço é determinado desse modo. Significa que há uma imposição de uma renda para pagar os juros sobre o valor pago na compra da terra. Porque, como eu também disse outro dia, o valor da compra da terra, o preço da terra, não faz parte do custo de produção, nem pode fazer. E na contabilidade do capitalista, ela é remunerada pela taxa média ou a taxa de referência de juros. Portanto, isso exige que essa exigência é a que eleva os preços dos produtos agrícolas na existência da propriedade privada. Mas eu ainda não cheguei no ponto que eu pretendia. Caramba, esqueci de... Quanto tempo nós já estamos falando, Daiane? Eu acho que deu
50 minutos, Klaus, Não. a gente começou 19, não, a gente começou 19h05. 45 minutos, né? Isso, 45 minutos, Ok. Eu esqueci de anotar, vou anotar agora o excedente sobre 45 minutos. Bom, vocês vejam como é... Não sei se eu estou sendo muito prolixo, Daiane. Não, Klaus, eu acho que isso é bem objetivo. Então tá bom, eu estava tentando ser. Bom, então o que eu estava tentando colocar é como o Marx justificou a existência de uma composição orgânica inferior à média na agricultura. Por um motivo simples, que se compreende talvez melhor em outro tipo de exploração onde também há renda da terra. Por exemplo, na mineração, ou até mesmo na produção de petróleo, na extração de petróleo, né? Que é o fato de que, especialmente nas explorações extrativas, uma parte importantíssima do capital constante, que é esse aqui, que são as matérias-primas, não tem custo. Então, vamos exemplificar o petróleo, pelo menos extraído no continente, né? Eu digo isso porque hoje tem o petróleo talvez mais importante é o extraído no fundo do mar, né? Lá no Mar do Norte, aqui o pré-sal no Brasil, e assim por diante. O que acontece? Perfura-se um poço e a matéria-prima não tá contada no capital constante. A matéria-prima está lá e existe há milhões de anos, ela é apenas extraída. É diferente de uma indústria qualquer, indústria fabril, que tem que comprar todas as matérias-primas. Então, o capital constante, grande parte do capital constante, são as matérias-primas, né, do capital consumido. A gente tem que diferenciar o capital consumido da composição orgânica do capital total, né? Que no capital total, o capital fixo, máquinas, instalações e tal, é muito grande em relação à força de trabalho. É um dos argumentos, inclusive, que se usa para justificar a rejeição da ideia de que o trabalho seja a fonte do valor. Acontece que o capital fixo é utilizado durante 10, 20, 30 anos. Então, o valor do capital fixo num certo ano, por exemplo, ele não pode ser contabilizado como a parte do capital que produz as mercadorias desse ano, porque só uma fração muito pequena, de 10%, de 8%, de 5% do capital fixo, é consumido no ano para produzir o produto final. Enquanto que a maior parte do valor de praticamente qualquer mercadoria são as matérias-primas. E uma outra parte também relativamente pequena é a força de trabalho, né? Então, o argumento do Marx é esse, de que na produção agrícola, daquela época pelo menos, eu digo pelo menos porque naquela época a utilização, por exemplo, de chamados insumos agrícolas, né, como fertilizantes químicos, como inseticidas químicos, por exemplo, e diversos tipos de produtos, né, que hoje em dia são essenciais para a agricultura, e naquela época era principalmente o Marx, inclusive, numa parte dessa seção sobre a renda da terra, ele se refere a isso, né, que na época, inclusive na época dele, em parte ainda, aliás, ele se referia às colônias, se não me engano. A produção requeria basicamente terra e trabalho, né? A matéria-prima estava no próprio solo, eram as condições naturais do solo. E isso é muito importante, porque o solo florestal, por exemplo, é o melhor tipo de solo para agricultura, vamos dizer, antes dessa industrialização da agricultura. Porque derruba-se a floresta, e como a floresta forma uma cobertura que não é atravessada pelo sol, embaixo não tem ervas daninhas chamadas, né? Ou hoje em dia chamadas de invasoras, que são um dos grandes problemas da agricultura
contínua, né, que já está sendo praticada há muito tempo, porque essas plantas invasoras ou ervas daninhas, elas se instalam, se reproduzem, enchem o solo de sementes, que depois brotam novamente e tal, e não, isso não tem em solos novos, né? É uma característica extraordinária. O solo novo de floresta também é tremendamente fértil, de modo geral, naturalmente, né? Como eram as terras roxas do estado de São Paulo e do Paraná, por exemplo, muitas áreas do Cerrado brasileiro e diversas outras, né? A região de que eu falei outro dia, de Barreiras, na Bahia. Depois da produção, quando a produção se torna contínua, ela muda as condições naturais e é preciso arar o solo, por exemplo, é preciso usar inseticida, etc. Então, de modo semelhante ao petróleo, a agricultura, pelo menos na condição original que eu estou citando aqui, ela requer ela não tem muito pouco custo de matéria-prima, que era a fertilidade natural. E aí tem uma boa parte do custo ainda, que são as condições naturais de tipo precipitação, né? Por exemplo, há lugares em que é preciso irrigar, porque o regime de chuvas não é suficiente para uma agricultura contínua. Irrigação custa caro. Em outros lugares é preciso fazer terraplanagem. É outra coisa muito cara e tal. Isso tudo não existia na época, né? Então, espero, em qualquer atividade extrativa, mineração, por exemplo, é a mesma coisa. Faz-se, por exemplo, extração de ferro, minério de ferro. O minério está lá, na mina. O que custa é o capital fixo para retirar essa matéria-prima, né? E com o grau de mecanização atual, a quantidade de força de trabalho também não é muito grande, né? Mas eu não vou me fazer nenhuma especulação porque eu não conheço os dados detalhadamente. Mas, de qualquer modo, a matéria-prima não tem custo de matéria-prima, né? Que é o motivo, então, do Marx supor que na agricultura, de modo geral, a composição orgânica do capital é baixa, o que fornece um fundamento para a existência da renda absoluta, que constitui que é uma imposição de um imposto que beneficia os proprietários privados. Por isso, Marx, seguido pelo Lenin, que, aliás, seguiu esse princípio, o melhor regime de propriedade da terra para o capitalismo é a estatização da terra, que na Revolução Russa foi feita. A terra não foi privatizada, ela foi nacionalizada, ou seja, estatizada. E por que é o melhor regime? Porque, em primeiro lugar, o Estado não tem necessidade de impor uma renda nenhuma. Ele pode até fazer isso, né? Mas não tem necessidade de impor renda nenhuma sobre terras de pior qualidade. Ele pode ter um critério de distribuição. Ele não pode eliminar a renda diferencial. Espero que vocês prestem atenção a isso, porque a renda diferencial decorre de diferenças de condições naturais, de vantagens naturais de umas terras sobre as outras, que a estatização não elimina. Então, sobre lucros existirão na agricultura, por exemplo, onde a terra é estatizada. Mas aí é um problema que o planejamento da economia, que é o que deve ocorrer numa sociedade comunista, planejamento centralizado, etc., né, que não é obrigada a seguir as regras do capitalismo, como a rentabilidade relativa, etc., a renda diferencial e tal, mas o Estado pode cobrar uma taxa, alguma coisa, para, de alguma forma, uniformizar as condições em que atuam as diferentes unidades de produção, ou até não fazer isso porque elas todas são estatais, né? Então, há como eliminar o problema. Bom, de qualquer modo, não vou me estender sobre isso, que, aliás, nem é o tema. Agora, eu ainda vou... Já passei
Não, ainda não cheguei, né, a 1 hora. Falta pouco. É possível haver renda nas terras de pior qualidade, mesmo com a composição orgânica inferior à média. Bom, só que essa renda não é renda fundiária propriamente dita, porque a renda fundiária propriamente dita é aquela renda cujo fundamento é a composição orgânica inferior à média e a existência, portanto, de um sobrelucro nessas terras, mesmo nas terras piores, decorrentes dessa menor composição orgânica. Se a composição orgânica for maior e a mais-valia da agricultura for menor do que a média, os proprietários da terra, ainda assim, obviamente, têm como reclamar o pagamento de uma renda, só que, nesse caso, ela não vai estar sendo proveniente da mais-valia produzida na agricultura. Ela vai ser um imposto explicitamente sobre o conjunto da sociedade, porque uma parte da mais-valia produzida nos outros setores da economia vai ter que ser transferida para os proprietários fundiários. Entenderam? Porque eles vão reclamar a elevação do preço desde um ponto aqui inferior à média até o ponto que os satisfaça, que é um preço que vai incidir sobre os produtos consumidos por toda a sociedade, que o Marx chama de uma renda pura de monopólio. E, de fato, é uma renda pura de monopólio, porque ela, nesse caso, ela decorre única e exclusivamente do monopólio da propriedade privada da terra por uma classe de grandes proprietários. Bom, eu acho que eu consegui expor tudo o que eu pretendia e espero não ter esquecido nada. E talvez vocês compreendam por que eu quis colocar em primeiro lugar essa exposição. Bom, daí eu passo agora rapidamente, né, e não tem problema ser rapidamente, porque a renda diferencial de tipo 2, eu não teria nenhuma condição de expor até um detalhe mínimo hoje, porque ela é muito extensa e eu queria rapidamente comentar isso. Mas antes disso, eu vou expor em primeiro lugar isso aqui, a renda no pior tipo de solo. Significa, bom, nós acabamos de ver na renda absoluta que ela é uma renda que aparece no pior tipo de solo, né? Que é... bom, peraí, eu tenho que mudar. Peraí, eu tenho que voltar, eu já estou no outra... Desculpem, eu tenho que... Tá bom, eu vou tirar essa tela aqui e colocar outra. Não preciso, não. Vocês não estavam vendo aquela outra? Não precisava, não, Klaus. Não, pois é. Eu acho que o slide está tudo nesse mesmo arquivo aí. Uhum. Pois é, eu cheguei mesmo. Caramba. Agora deixa eu ver onde é que era. Acho que era essa aqui, ó. Essa mesmo. Aqui, ó. A renda no pior tipo de solo. Bom, todos estão vendo agora essa tela, né? Então, aqui é o seguinte, a renda no pior tipo de solo, quem estiver prestando atenção, talvez diga, pô, mas a gente acabou de ver a renda no pior tipo de solo, que é a renda absoluta. Realmente, né? Acontece que este título aqui se refere ao surgimento de renda diferencial, mesmo no pior tipo de solo, sem renda absoluta.
E isso depende da... bom, isso depende da renda diferencial 2. Bom, deixa eu... Eu acho que a 2 está no slide de cima, não está? Tá em cima, mas é que eu teria que... Só que para a renda diferencial 2, eu queria apresentar outra tabela. Que é aquela do... não é essa aqui, não. Essa aqui é a renda diferencial 1, que eu apresentei na vez passada. Não ficou na mesma... Não é essa, Cláudio, que está escrito renda diferencial 2, definição geral. Mas está muito ruim. Eu fiz uma outra. O tempo já está muito avançado, eu posso fazer dar a definição geral e depois voltar rapidamente à outra tela. É o seguinte, pessoal, a renda diferencial 2, de tipo 2, é uma renda que se baseia na renda diferencial de tipo 1. O Marx repete isso diversas vezes. E essa aqui, em princípio, é uma tabela que expõe a renda diferencial de tipo 1, né? Nós temos aqui, só que um exemplo do próprio Marx, que eu não gostei muito, e eu fiz uma outra tabela seguindo o meu instinto, porque tanto que eu apresentei na aula passada a renda diferencial 1 com um exemplo que eu construí, que é diferente do exemplo do Marx. Então, esse aqui é um exemplo do Marx, só que eu também já alterei, porque o Marx sempre apresenta a primeira terra, a terra de pior qualidade. Depois ele vai indo para terras melhores e onde vão aparecendo rendas, né? Eu, desde o começo, sempre me habituei a apresentar a terra de pior qualidade por último. Então, eu inverti o exemplo do Marx. Então, a renda diferencial de tipo 1, só rapidamente repetindo, recuperando rapidamente, né? Ela se baseia em investimentos de um mesmo tipo, de um capital igual, para aumentar a produção agrícola em novas terras. Então, não é bem assim, mas vamos imaginar. Tem um investimento feito numa área de 1 hectare de terra num determinado lugar, o aumento da produção na renda diferencial 1 se baseia em fazer um investimento igual em outra área de terra igual, né? Então, se a qualidade da terra, da nova terra, for menor, o mesmo investimento vai ter uma produtividade menor e o preço vai aumentar e a terra que estava aqui vai produzir uma renda. Então, a renda diferencial 1 se baseia nisso. Investimentos iguais em terras, em áreas adicionais, é o meio da expansão da produção agrícola. A renda diferencial de tipo 2 é diferente. Em vez de um capital igual ao que já está investido ser investido em outra terra, um capital igual é investido, se soma ao capital já investido na terra que está sendo explorada. Certo? Então, esse segundo, o Marx chama de dose, né? Então, numa terra com renda diferencial 2, tem mais de uma dose de capital. Suponhamos 2 doses de capital. E ele diz, inclusive, o seguinte: a gente pode usar o exemplo da renda diferencial 1 com a sucessão de 4, por exemplo, né, 4 tipos de terra, como ele faz e eu fiz também, seguindo-o. Pode repetir o esquema na renda diferencial 2, em vez de fazer aqueles 4 investimentos sucessivos em terras diferentes,
eles são feitos na mesma terra. E cada investimento sucessivo, vamos fazer uma das hipóteses, como acontece na exposição da renda diferencial 2, cada investimento sucessivo tem um rendimento menor do que o anterior, uma produção, né, uma produtividade menor do que a dose anterior. Então, se a gente pensar em capitais de 100, como eu fiz no exemplo da aula passada, em vez de ter um capital de 100 em 4 tipos de terra, nós teríamos um capital de 100 em um tipo de terra, mais um capital de 100 em cima desse, outro de 100 em cima desse e outro de 100. Então, teríamos 4 doses de capital sucessivas. A mesma sucessão de redução de produtividade pode ser atribuída a essas 4 doses de 100, a mesma sucessão de queda de produtividade que havia quando eu expus a renda diferencial de tipo 1. Certo? Então, é o mesmo raciocínio que por isso é que a renda no pior solo, eu me adiantei um pouco, né? Mas a renda no pior tipo de solo requer a exposição da renda diferencial 1. Então, o que o Marx faz? Supondo, por exemplo, que a demanda do produto agrícola, desse produto, nessa estrutura de distribuição de terras, já ultrapassou a oferta, o preço começa a se elevar. Então, começa a aparecer a necessidade e a possibilidade de que a produção se expanda para novas terras de pior qualidade, uma vez que, né, por hipótese, essas se esgotaram. Então, o que acontece? Como o Marx diz o seguinte, por exemplo, a terra pior de D, e que eu representei ali por D, a hipótese, né, da terra pior, fazer o produtor na terra pior fazer um investimento adicional na mesma área de terra. Então, ele já investia 3, agora ele investe 3 mais 4. Só que este investimento adicional consegue produzir uma unidade, aqui é o produto, né? Uma unidade adicional, mas esta unidade adicional vai custar 4. Então, para que o capitalista não perca nada, ele teria que elevar o preço para 4. Quer dizer, o preço teria que se elevar para 4 para que nesta terra se pudesse fazer um investimento adicional que elevasse a oferta. Mas, ao mesmo tempo, diz o Marx, na terra C1, se tentou aumentar a produção, seguindo o estímulo da elevação dos preços, e acontece que nessa terra, um investimento, né, na terra C, que já tinha um investimento de capital de 6, o investimento adicional de 3,5, que são libras esterlinas, né? Desculpem aí, mas também são os exemplos do Marx, né? Um investimento adicional de 3,5 libras esterlinas produziria um produto adicional de uma unidade, né? Que deixa eu ver aqui como é. Isso mesmo. Então, aqui foi uma unidade adicional, aqui também uma unidade adicional com o preço de 3,5. Então, é mais provável, né, e nesse esquema é certo, que o produto adicional será produzido pela terra de tipo 1, que fornece o produto a 3,5 e não a 4. E fornece esse produto, o preço de 3,5, torna possível que sobre o investimento adicional incida a taxa média de lucro. Então, o capitalista agrícola obtém um lucro médio. Bom, sendo assim, o que vai acontecer é que, vou voltar aqui, ó, o capital 1 é que vai, esse capital aqui, C, que eu chamei de C1, que vai fazer um investimento que vai elevar a oferta ao preço de 3,5. Então, a nova situação vai ser essa. A terra de tipo C, com investimento de 9,5 libras, produz 4,5 unidades, uma unidade a mais, pelo preço de 3,5, e esse preço de 3,5 foi o preço que foi atingido no mercado
e que estimulou esse produtor, assim como estimulou o produtor D, a investir, fazer um investimento adicional para atender essa demanda. Então, todos os demais vendem por 3,5, e obtêm uma renda. Como o produtor da terra D continua no esquema em que estava, porque a expansão da produção dele não é mercantilizável, porque é muito cara, ele também vende por 3,5. Mas ele produz, voltando lá, ele produz originalmente por 3, né? Obtém o lucro médio produzindo a um preço, vendendo a um preço de 3 libras, pela produção total, pela produção, né? Então, quando ele obtém 3 libras e meia, ele ganha uma renda. E a terra que determina o preço de mercado é a terra C, que é a terra que agora tem relativamente é a terra pior, né? E a terra de pior qualidade, que é a terra D, produz uma renda de meia libra. Por isso, o título é Renda no Pior Solo. Bom, então, ao mesmo tempo eu expus em parte a renda diferencial de tipo 2 e expus a renda no pior tipo de solo. Ou seja, não é necessário que, para que o pior tipo de solo produza uma renda, que haja a renda absoluta. Acontece que a renda absoluta provavelmente vai ser sempre, acho, né, assim, mas ainda não refleti sobre isso, mas, de qualquer modo, a renda absoluta pode continuar existindo por imposição dos proprietários, e desde que o capital agrícola, em média, tenha uma composição orgânica inferior à média da economia, certo? Bom, a renda diferencial 2 é essa que eu rapidamente expus aqui, né, com base na tabela do Marx, eu só inverti aqui o sentido, né, a terra de pior tipo, no Marx é a terra A. Bom, agora, a renda diferencial 2 é um problema para se expor, porque, vejam só, a renda diferencial 1 já tinha 2 tipos tinha 2 tipos, né? A renda diferencial baseada em diferenças de localização e em diferenças de fertilidade natural. A renda diferencial 2, no Marx, aparece com 3 casos. Quer dizer, na verdade, com 4 casos. Cada caso é baseado, na variação do preço de produção. Então, seria impossível expor isso hoje, mas vocês mesmos podem, com a base que já tem, espero pelo menos, podem ler e entender, apesar de que a exposição do Marx, por ele usar tabelas, mas em diversos casos ele expor aquilo que devia estar tabelado, né, torna um pouco mais trabalhosa a leitura. Mas ele tem 4 casos. Então, um primeiro caso em que o preço de produção fica constante. No segundo caso, em que o preço o preço de produção é crescente, em outro caso, que o preço de produção é decrescente, em outro caso, em que os capitais adicionais nos melhores tipos de solos geram um produto maior do que os capitais originais. Bom, tudo isso tudo exige muito detalhamento, e eu seria incapaz de fazer isso, ter preparado, inclusive, isso nessa semana. Aliás, eu até, desculpe, mas eu até pulei uma coisa, não é isso. A renda de diferença tipo 2, com preço de produção constante, a outra é com preço de produção decrescente. Não, foi isso que eu falei, né? E a última com preço de produção crescente. São 3. É que
olhei os 4 casos, só a renda diferencial com preço de produção constante, que é um dos 3 casos, apresenta 4 subcasos, que foi aqueles que eu me embaralhei aqui e acrescentei o 4º caso, não é? Então, vejam, né, precisa ser lido com atenção. Eu, aliás, que gostaria de comentar, meio conclusivamente, o seguinte: eu acho que todos deveriam tentar ler a exposição do Marx sobre a renda fundiária, como eu disse no primeiro dia, né? Tem umas 150 páginas no Capital Livro 3, pelo menos na edição da Abril, depende do tipo da edição, né? Da formatação, e tem umas 250 páginas, numa formatação bem mais densa, na edição em espanhol que eu tenho, 250, sobre a renda fundiária. Uma característica desse texto é que o Marx é uma aplicação, praticamente uma aplicação prática pelo próprio Marx dos conceitos teóricos expostos no Capital para analisar uma situação prática, que é a renda da terra, porque ele usa praticamente todas as categorias teóricas que ele desenvolve no Capital para analisar a renda da terra. Inclusive, uma coisa muito importante, que é a agricultura não plenamente capitalista, né? O chamado campesinato na Europa, impropriamente é usado esse termo aqui também, ou a produção, por exemplo, a chamada produção simples de mercadorias, a concorrência entre os produtores, enfim, na minha opinião, é uma leitura muito rica. Eu digo isso porque é muito comum a gente ler textos marxistas de análise de situações concretas do capitalismo atual, por exemplo, sem uma adequada utilização dos conceitos originais do Marx expostos no Capital, ou sem a exposição completa que o Marx faz nos textos sobre a renda da terra. Então, eu fortemente sugiro que quem possa faça essa leitura. Por exemplo, no Capital, nas teorias da mais-valia, que é onde tem essas 250 páginas a que eu me refiro, como é a análise da evolução da teoria, da compreensão da mais-valia ao longo da história do pensamento econômico, e nesse sentido é o pensamento econômico do capitalismo, né? Onde essa figura não se chamava mais-valia antes do Marx, mas já estava sendo percebida com outros títulos, inclusive pelo Ricardo, por exemplo, mas que não conseguiu fazer a distinção. Na Teorias da Mais-Valia, o Marx debate com o Ricardo e com outros autores anteriores as concepções deles, onde vai aparecendo a renda da terra. E vai aparecendo por trás disso a concepção da mais-valia. Então, grande parte da abordagem da renda da terra pelo Marx na Teorias da Mais-Valia é em discussão grande parte, é em discussão com o Ricardo, com a teoria do Ricardo e com a teoria de um autor da época do Marx, um pouco anterior ao Marx, quase contemporâneo, chamado Rodbertus, que tinha a pretensão de ter descoberto as leis da renda da terra e chegou a tempo de contestar o próprio Marx em diversos aspectos, mas não, obviamente, o livro 3 ainda não estava publicado, né? Então, por ser uma discussão com outros autores, onde o Marx tem que recorrer aos conceitos que ele mesmo desenvolveu para se antepor aos outros conceitos, fazer a crítica, né, dos anteriores, é uma leitura muito rica, não só no que diz respeito à renda da terra, né, mas muito frutífera, digamos, né, muito rendosa do ponto de vista teórico para entender o jogo dessas diversas categorias
feito pelo próprio Marx na análise desses outros autores, e no Capital 3, na análise das situações concretas. Eu repito, né, eu sugiro fortemente isso. Bom, com isso, de um modo um pouco... Foi sorte eu ter começado com a renda absoluta, que eu tinha... que eu não queria deixar de apresentar detalhadamente, porque consegui fazê-lo. E não haveria substituto para ela na minha exposição anterior, enquanto que para a renda diferencial de tipo 2, aquela que se baseia na intensificação do capital, há a exposição da renda diferencial 1, com inclusive aquela tabela, que é, como o Marx insiste, eu já disse isso, é a base da renda diferencial 2. É preciso ter uma estrutura da renda diferencial 1, entendê-la para entender a renda diferencial 2. Me lembrei que eu queria fazer um acréscimo aqui, porque sempre é bom falar nas contradições, né? Eu já disse, ao apresentar a renda diferencial 1, que o pagamento da renda implicava uma contradição entre os interesses dos arrendatários e os interesses dos proprietários de terra. Contradição que incidia sobre a negociação do contrato de arrendamento. Porque, por exemplo, se os contratos tinham diversos prazos de vigência, né? Digamos um contrato de 5 anos. Se pensando na renda diferencial de tipo 1 de solos de fertilidade diferente, digamos que no meio dos 5 anos aparecia uma terra, aparecia a demanda superava a oferta, o preço tinha que subir, e novas terras terras piores, né, entravam em produção, e isso elevava a renda de todos os outros tipos de terra, como eu expus, né? Então, aqueles arrendatários cujos contratos de arrendamento ainda estavam por vencer dentro de 1 ano, 2 anos, ou mesmo que seja meio ano, o sobrelucro adicional que eles receberiam pelo fato de que o preço do produto agrícola aumentou devido à necessidade de uma terra menos produtiva entrar na produção, eles, em vez de pagarem como renda, eles embolsariam, até no momento de refazerem o contrato de arrendamento, momento no qual o proprietário exigiria a correção da renda paga. E havia até na Inglaterra, na época, pessoas especializadas em determinarem a renda a ser paga por cada tipo de terra, baseando-se na renda média paga no país e assim diversos tipos de indicadores, a fim de subsidiar as negociações tanto de proprietários quanto de arrendatários. A renda da terra de tipo 2, que é essa renda decorrente do investimento de sucessivas doses de um capital igual, que também são, por exemplo, decrescentes em termos de preço de produção e, portanto, se baseiam na elevação do preço de produção e numa terra na geração de renda até numa terra de pior qualidade. Isso Marx ele não chama de intensificação do capital agrícola, né? Aí acontece o seguinte, a contradição é até mais forte, porque os capitalistas agrícolas, de repente, por exemplo, né, também aparece uma inovação importante na agricultura, não vamos falar em inovação, que não foi falado até agora, vamos falar só de acumulação. Alguns arrendatários acumulam capital suficiente para investir novas doses de capital nas terras em que eles se localizam, e essas novas doses são lucrativas ao nível de preços vigentes. Então, nesse caso, esse produtor vai obter também uma renda decorrente do fato de conseguir produzir por um custo menor do que o custo da terra que determina a renda. Né? Então, nesse caso, se ele ainda falta um certo tempo, digamos 1 ano,
para vencer o contrato de arrendamento, ele vai embolsar esse lucro, esse sobrelucro que ele obteve graças a esse investimento adicional, até quando o contrato dele vencer e ele tiver que fazer um novo contrato de arrendamento. Então, isso é o motivo de que os proprietários lá sempre insistiam em reduzir os prazos de arrendamento, enquanto que os arrendatários sempre insistiam em estender os prazos de arrendamento. Certo? Bom, eu vou ficar por aqui, então, agora eu já me extrapolei, e peço desculpas por isso, e agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha conseguido, pelo menos, apresentar de modo compreensível, né, por vocês, principalmente os que desconheciam completamente a teoria da renda, portanto, que tenha sido proveitoso nesse sentido, né? E agradeço também porque foi uma oportunidade de que eu revisitasse a teoria da renda da terra do Marx e recapitulasse algumas coisas que eu já tinha esquecido completamente, né? Uma vez que eu estudei esse assunto, como eu tinha dito, há 40 anos, e só expus umas 2 ou 3 vezes, muito resumidamente, em um curso de pós-graduação sobre o capital que eu tive a oportunidade de dar no curso de pós-graduação lá da nossa universidade. Muito obrigado e boa noite a todos.